Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, todos de pé, vamos entoar com a nossa orquestra Salmo de Davi, o hino nacional brasileiro. Que todos fiquem de pé. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, da imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, pave do colosso, e o teu futuro espelhas a grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos destes solenes mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso, esplêndido, ao som do mar e a luz no céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado, indica o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, a prova forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos destes solenes mães, gentil, pátria amada, Brasil. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, vamos ouvir a banda com o hino oficial do Congresso da Família. Aleluia. Aleluia, vamos adorar esse Deus maravilhoso, declarando que você e a sua casa servem ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Se você crê, declare nessa noite: minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. Em que minha casa está firmada, é Ele, é Ele. Aleluia! O amor que alcançou a minha casa, é Ele, é Ele. Diga! A rocha em que minha casa está firmada, é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa, é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. A rocha em que Minha casa está firmada, é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa, é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família,
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A tua casa está firmada em que rocha, meu irmão? A minha está firmada na rocha do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. E eu já quero ouvir o grupo Vida e Paz, que vai louvar o seu primeiro hino aqui do jeitinho que a gente ensaiou. Tá bom, meus irmãos? Vamos ouvir o Vida e Paz. Olha esses casais bonitos. O conjunto Vida e Paz saúda a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, o que o diabo tem mais ódio nessa vida é louvor, porque lá no céu não vai parar, e família. E se vocês olharem aqui, essas famílias, será que não tem problema? Tem, né, irmãos? Mas a nossa família está edificada na rocha. E somos nós que temos que determinar. A minha família é do Senhor. E o diabo não vem de brincadeira, não. Irmãos, eu poderia não estar aqui dizendo isso. Porque eu estou com uma filha com 35 anos, casada. Para mim, ela é a melhor TO do estado do Pará. Um engenheiro que é lindo. Lindo. E nós estamos aqui. Por quê? Porque o diabo não brinca. Ele não brinca. Ele não brinca de ser capeta, não. Ele odeia a família. Então, se você tem a sua família, ora pela sua família. Porque o inimigo não gosta de famílias. Amém? Um presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter
eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse grupo de casais, irmãos, temos um projeto de evangelismo, visita nos lares, e nós estamos aí para fazer a obra do Senhor. E se você quiser e tiver vontade de louvar o Senhor e quiser fazer parte desse grupo, só procurar aqui a minha amiga, Marta, que ela é a líder do louvor, tá bom? Deus abençoe. Vamos ouvir os jovens adolescentes nesta noite, louvando ao Senhor, amém? Então vamos lá. Louve ao Senhor, jovem e adolescente. Acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus já
fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia. Amados, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao 5º Congresso da Família. Não sei se é o mais chuvoso de todos os outros, mas caiu um pé d'água ainda há pouco. Gente que veio de Belém enfrentou um verdadeiro dilúvio. Mas que bom que nós estamos aqui e aqui viemos para glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Me permitam dar uma nota de pesar, é do conhecimento de toda a igreja que passou para estar com o Senhor, nossa querida irmã Lídia Leal, pioneira aqui do Círculo de Oração, professora da Escola Bíblica Dominical e figura muito querida dessa igreja. Todos nós estamos sentidos. Eu falei ainda há pouco com a irmã Isolina, manifestei condolências em nome de toda a igreja, também publicamos nas nossas redes sociais os nossos pesares. Imagino que tem muita gente aqui que conhece, lembra e sabe da importância da irmã Lídia. Nossos sentimentos a toda a família. O corpo está sendo velado lá no API, API. Eu li a API mesmo, né? Associação Póstuma Isabelense. E a cerimônia fúnebre será amanhã pela manhã. Até o final desse culto, nós informaremos aos senhores o horário, tá, queridos? Deus abençoe a todos. Eu queria, com grande alegria, apresentar o casal preletor desta noite, convidado especial aqui do Ministério de Casais da nossa igreja, e quero fazer menção deles, e à medida que fizer menção, queria que ficassem de pé, pastor Josué Nauá e irmã Marinês. Pastor Josué é presidente da Assembleia de Deus em Oeiras do Pará e no Marajó, e um amigo muito querido do meu coração, tanto ele quanto a irmã Marinês, não só meu, mas da Patrícia. A gente é tão próximo que as pessoas pensam que a Patrícia é irmã da irmã Marinês e vice-versa. E amigo nosso ali da Associação Casa do Pastor e da AAME, e também companheiro de viagens, quando a gente viaja. Normalmente somos em 4 casais e os dois estão sempre no mesmo lado, nas mesmas aventuras e caminhando juntos. Que bom tê-los aqui, que bom terem atendido o convite do Ministério de Casais, mas para além do pastor Josué e da irmã Marinês, eu queria mencionar aqui a pessoa do nosso querido Ananias Nauá, o Ananias e a irmã Milka, sua querida esposa. Vou pedir que fiquem de pé, tanto o Ananias quanto a irmã Milka, e depois eu quero que vocês venham para estarem assentados aqui conosco, tá? Ananias e irmã Milka. Para além dos 2 casais mencionados, tem mais alguém nos visitando nesta noite? Tem? Vou pedir, por gentileza, que fiquem de pé, quem nos visita, só para a gente saber, divisá-los daqui, para podermos recebê-los como usam fazer os santos. Muito bem, temos mais alguns queridos irmãos aqui na frente. Que bom, Deus abençoe. Agora vamos nos colocar todos de pé para darmos um caloroso bem-vindo a todos os nossos visitantes. No 3, a saudação aqui da igreja, tá, queridos?
Um, dois, três. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora todas as mulheres vão cantar para você. Foi bom conhecer você. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora todos os homens vão cantar para você. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora toda a igreja vai cantar para você. Foi bom conhecer você. Glória a Deus, é verdade, sintam-se à vontade, a casa é do nosso Pai Celeste, nosso querido Ananias e irmã Milka, por favor, nos deem a honra de estarem aqui conosco. Nós vamos ouvir as mulheres, é isso? As mulheres louvando ao Senhor nosso Deus, o grupo de senhoras.
Vamos ouvir a nossa orquestra apresentando o seu louvor a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Fruto desse novo, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti,
Aleluia. Amados, acabou de chegar um amigo meu, deputado Raimundo Santos, pastor Raimundo Santos. Eu queria que essa igreja o recebesse, se assim o querem, digamos todos amém. Amém, amém, deputado. Tem um lugar aqui para o senhor, o Ronange vai trazer o senhor, tá, querido? Seja bem-vindo. Vamos ouvir o grupo, o conjunto, enquanto o conjunto se apresenta, nós vamos servir ao Senhor com dízimos e ofertas para o seu trabalho. Aleluia. Vamos pedir para vocês se coloquem de pé, por favor. Vamos adorar o Senhor. Um hino bem conhecido. A missão com casais do Templo Central. Gostar muito de cantar esse hino nos cultos de família. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Diga! Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.
que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Diga, Deus já tem. E haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De pé ainda, queridos, de pé. Vamos receber o pastor Josué Nauá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui chegarmos para compartilhar a palavra de Deus. Agradecemos ao pastor José Kleber Barapa, nosso amigo, nosso irmãozão, todo o ministério desta igreja, coordenação de casais, rever aqui irmãos e amigos que o Senhor tem nos dado, deputado Raimundo Santos, nosso mano Ananias, com a doutora Milka, nos acompanham também. Tinha vários outros casais que convidamos para estar aqui, mas a chuva atrapalhou e eles nos despacharam que logo mais cedo em Belém foi muita água. E louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos aqui. Lá no Marajó eu digo para o pessoal lá em Oeiras, irmãos, a nossa programação vai acontecer com chuva ou sem chuva, que lá também chove muito, né? E graças a Deus que vocês vieram com chuva, mas vocês chegaram aqui. Aleluia. Trago as saudações lá da Assembleia de Deus em Oeiras do Pará, onde o Senhor tem nos colocado para cuidar da obra do Senhor ali, né? E ministrar nesta noite a palavra do Senhor é uma alegria muito grande no meu coração. Quero me apresentar, eu sou o pastor Josué Nauá, o grande amor da vida da Marinês. E eu sou a Marinês, o grande amor da vida do Josué. Nós temos 30 anos de casados. E temos 2 filhos que são bênçãos do Senhor. Que é o Josué Júnior e a mãe Thalita. E temos uma nora. A Lia Nauá. E não temos netos. Mas está a caminho em nome do Senhor Jesus. Eu só faço crer. Aleluia. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Convidamos a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2 e o versículo 10. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus tem falado aos nossos corações nessa noite, através de cada louvor, e continuará falando aos nossos corações. Livro de Juízes, capítulo 2 e o versículo 10. Vamos ler. Acompanhe. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor,
nem tampouco a obra que fizera a Israel. Aleluia. Pegue suas mãos, mãos de profeta. Isso. Você vai colocar sobre a sua cabeça. Mães, pais, filhos, coloque sua mão sobre sua cabeça e diga assim: Deus me levantou para esta geração. E diga assim bem forte: Deus tem levantado a minha família nesta geração para fazer a diferença. Você crê? Então levante suas mãos e diga: eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Deus tem levantado a mim, tem levantado ao meu esposo, tem levantado aos meus filhos, e Deus está levantando nestes últimos tempos famílias que adorem a Ele em espírito e em verdade, e que faça a diferença na terra. Vamos orar ao Senhor? Curve a sua cabeça. Querido Deus, Pai, amado Senhor das nossas vidas, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de falarmos e de recebermos a Tua palavra. E neste momento, compunge os corações, aquebranta os corações, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faz-nos entender o que o Senhor tem a nos entregar nesta noite. E assim, Senhor, nós te louvamos em o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, minha linda. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus que ora foi lida neste momento fala de uma forma toda especial. O tema é famílias fortes frutificando em meio à crise, um legado jamais esquecido. Para compreendermos esta passagem que foi lida no texto de Juízes, no capítulo 2, precisamos observar o contexto histórico desta passagem. Porque a geração anterior que surgiu no deserto, esta geração viveu momentos em que teve a oportunidade de experimentar grandes milagres do Senhor nosso Deus. A geração que adentrou a terra de Canaã foi uma geração que viu as muralhas de Jericó cair. Foi a geração que viu a divisão do Rio Jordão. Foi a geração que viu a conquista da terra prometida. E o Senhor, quando prometeu isto para o povo de Israel, Ele disse: olha, vocês vão ser introduzidos numa terra em que terão olivais que vocês não plantaram, casas que vocês não construíram, rebanhos que vocês não criaram. Isto tudo o Senhor vai dar para vocês. Quando Josué adentra a terra de Canaã, Josué não era muito pastor, ele era mais guerreiro. Moisés era pastor, tinha o coração de pastor. Josué assenta todo mundo e diz para eles: olha, vocês agora escolham quem vocês querem servir. Se os deuses dos amorreus, Deus desse povo, ou ao Senhor Todo-Poderoso. Ele diz assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aquele povo ficou ali. E a Bíblia Sagrada diz que depois da morte de Josué, depois que Josué passa para a eternidade, esta geração de pais fiéis não conseguiu discipular os seus filhos. Por quê? Porque eles esqueceram os mandamentos do Senhor.
esqueceram o mandamento que o Senhor falou para eles. Em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 1 em diante, Deus faz todas e tantas promessas para o povo ali, quando estão na nova terra, na terra que o Senhor prometeu a Abraão. Há mais de 400 anos, agora estava cumprindo na vida deles. E a Bíblia Sagrada diz, lá em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7, o versículo 8 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e serão por fronteira nos teus olhos. No versículo 4 ele diz assim: ouve Israel, não terás outros deuses além de mim. No versículo 14 novamente ele diz: atenta Israel, não tenha outros deuses além de mim. Mas quando nós chegamos neste capítulo 2 de Juízes, nós vemos a palavra do Senhor falando de uma forma triste, dizendo o seguinte: que aquela geração que adentrou a terra de Canaã, uma geração depois dela se levantou, em que não conheciam mais o Senhor, nem tampouco as obras que Ele tinha realizado. Algo muito triste, meus amados, estava acontecendo. Muitos anos haviam se passado, e aí não havia acontecido o discipulado na família do povo de Deus. Querido, Deus, Ele estabeleceu para que fosse perpassado dentro da família, geração após geração. E eu quero dizer para todos aqui nesta noite, nós precisamos entender isso, que não adianta nós termos herança para dar para os nossos filhos, se nós não deixarmos um legado espiritual para que eles continuem na presença de Deus. Porque o que hoje a nossa geração como pais nós conquistamos foi por causa da misericórdia do Senhor, foi por causa da comunhão que desenvolvemos com Deus, foi por causa das promessas que Deus efetuou aos nossos pais e hoje a nós, e que também elas sejam renovadas. E isto a gente precisa se preocupar, que as promessas que Deus fez aos nossos pais, que também fez a nós, também sejam perpassadas essas promessas para os nossos filhos. Eu me lembro que um dia o Senhor falou comigo a esse respeito, e eu chamei a minha esposa e comecei a falar com ela. Nós precisamos ver as promessas que o Senhor fez a nós ser também renovadas na vida dos nossos filhos. E começamos a orar e dizer: Senhor, não deixa que os nossos filhos, a nossa descendência, os nossos netos fiquem fora do teu projeto nesta terra. E orávamos e jejuávamos por isto. E até quando foi um dia, nós estávamos num congresso, o pregador que tinha vindo de fora, ele chegou, virou para mim, parou a mensagem e disse: pastor José, os seus filhos estão aqui? Eu disse: estão. Ele disse assim: eu queria trazê-los aqui, que o senhor permitisse que eles viessem aqui à frente. E eu chamei Júnior e Mainã, que eram adolescentes ainda. E o Senhor disse assim: há muitos dias você vem orando para que as promessas que o Senhor fez a seu pai, a seu respeito, se renove na vida dos seus filhos. O Senhor está te dizendo que não vai parar em você, mas vai dar continuidade na vida do teu filho. Hoje meu filho é pastor e, para a honra e glória do nome do Senhor, está comigo fazendo a obra do Senhor. É um exímio profissional, mas também é um servo de Deus que está na obra do Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos inculcar na vida dos nossos filhos a palavra de Deus, para que as bênçãos do Senhor possam serem continuadas na vida deles.
As vitórias que nós temos, meus amados, elas devem começar no espiritual, para depois se materializarmos. Muitas vitórias que nós só conseguimos no material, elas se acabam no material e não deixam legado. Mas as vitórias que nós alcançamos, que começa no mundo espiritual, ela vem por material e deixa legado, para que as outras gerações sejam abençoadas também. E muitas vezes nós estamos eximindo os nossos filhos de algumas coisas que nós lutamos para chegarmos onde chegamos. Muitas vezes nós fazemos campanhas de oração, mas nós não incluímos nossos filhos na campanha. Às vezes nós fazemos campanha de jejum, mas não incluímos nossos filhos, ficamos às vezes com pena. Às vezes nós fazemos campanhas de oração à meia-noite e não incluímos nossos filhos queridos, em nome do Senhor Jesus. Às vezes chega no dia de domingo na EBD, a gente diz assim: poxa, a semana toda ele acorda cedo, domingo também eu vou deixar ele em casa dormindo. Aí você deixa de ensinar uma porção da palavra de Deus no domingo pela manhã, que talvez vai fazer a diferença naquela semana, na vida dele lá na escola, ou em outro lugar onde ele estiver. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos deixar legado para a nossa família, de que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, família de Deus, e a nossa família tem que dar continuidade daquilo que o Senhor nos deu. Quem levanta a sua mão e dá glória para o Senhor Jesus? Aleluia. Às vezes chega o culto de ensino, a gente diz: não, hoje é culto de ensino, meus filhos não podem. Não, fica em casa, é culto de ensino. Ei, traz teu filho para ouvir doutrina na igreja, traz teu filho para se sentar aí e ouvir o pastor ministrando a palavra de Deus, aleluia, o ensino da palavra de Deus, aleluia. Por que, pastor, você está falando isso? Porque o texto que lemos narra que Israel estava vivendo as consequências do afastamento de Deus. E olha, escute, esse afastamento não chegou assim: entrei na terra, esqueci de Deus. Esse afastamento foi um esfriamento espiritual que veio com o decorrer dos anos. Um esfriamento espiritual que veio com o decorrer dos tempos. Foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando, e a consequência foram severas. A consequência destas desobediências foram severas. Por quê? Porque a nação de Israel, desde quando Deus chama Jacó e diz assim: Jacó, eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste uma pedra e colocaste como coluna diante de mim. Eu sou o Deus daquela pedra, eu sou o Deus de Betel. Levanta, pega a tua família e sobe a Betel e oferece um sacrifício, porque eu quero falar contigo a Betel. A Bíblia Sagrada diz que Jacó reúne a sua família, e quando ele foi observar para levar sua família para Betel, já tinha uns deuses estranhos dentro da família de Jacó. Ele disse: deixa todos esses deuses, deixa toda esta idolatria, porque agora nós vamos para a presença do Senhor, que me amparou quando eu estava fugitivo, quando eu não tinha nada. Ele fez um pacto comigo e eu fiz um pacto com ele. É por isso que eu estou hoje aqui com vocês, aleluia. E ele sobe a Betel. Diz a palavra do Senhor que as nações ao redor, enquanto Jacó passava com a sua família, as nações ao redor, elas tinham medo, elas temiam, porque elas sabiam que ali estava passando um patriarca, porque Deus havia colocado temor para ninguém tocar na família de Jacó, aleluia, porque eles estavam indo para a presença do Senhor, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos,
nós temos que entender que quem protege a minha casa e a tua casa, a nossa família, é o Senhor, aleluia. Se nós trouxermos a nossa família para a casa do Senhor, o Senhor vai colocar anjos guardando, protegendo. O Senhor vai livrar o teu filho, vai livrar a tua filha, vai livrar o teu esposo, vai livrar a tua esposa. A graça do Senhor vai estar dentro da tua casa e o Salmo 91 vai se cumprir, aleluia. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque a mão do Senhor está com você e a tua família vai estar à sombra do Onipotente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Israel estava vivendo a consequência do afastamento de Deus, e isto veio bem lentamente. Aleluia. O que foi que aconteceu com a nação de Israel? A Bíblia diz que houve a perda da proteção divina. Sabe aquelas nações que tinham medo de atingir Israel? Perderam o medo, porque eles se afastaram de Deus. Israel tinha crescido, estava numa terra grande, tudo do bom e do melhor. E olha, quando a gente está melhorando de vida, a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente também vai se afastando daqueles princípios tão básicos que a gente praticava, e às vezes a gente vai relaxando. Ah não, quando eu estava na prova eu jejuava toda semana, mas agora eu não preciso mais jejuar, agora já está no bem bom, vamos só comer uva, vamos só beber do lagar, vamos só para a fartura. Em nome do Senhor Jesus, não esqueça daqueles princípios básicos que te levava à comunhão com o Senhor, que fazia a proteção sempre estar ativa na tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que houve mais? Entrou um ciclo de opressão, de sofrimento e de escravidão. Os povos vizinhos começaram a escravizar o povo de Deus. Lá naquele lugar onde o cacho de uva era para 2 homens carregar, os povos vizinhos já vinham lá e levavam a uva, já levavam o trigo, já levavam tudo para eles. Se produzia, mas o devorador vinha e levava. Em nome do Senhor Jesus, entenda que nós não podemos nos afastar da presença do Senhor, porque temos um legado espiritual para deixarmos para a nossa descendência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A negligência dos pais em transmitir a fé aos filhos abriu uma porta, uma legalidade de corrupção moral e espiritual na nação de Israel. O livro de Juízes, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vê o sofrimento daquela nação. Deus levantava um juiz, e quando aquele juiz era temente ao Senhor, todo mundo se voltava. Quando aquele juiz morria, o povo caía novamente à prostituição espiritual. Adoravam outros deuses. Já havia no meio das cidades altares a Baal, altares a Astarote, altares a outros deuses que vinham, e o povo de Deus adorando e sacrificando a deuses estranhos, porque não sabiam mais dos princípios de onde os levou a possuírem aquela terra. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos que você entenda nesta noite que Deus, Ele sempre vai querer uma nação forte, e uma nação forte se faz com famílias fortes. A tua família, a tua geração é para ser forte na terra. E o que o Senhor carimbou dentro da tua família, que só Ele é Deus, até os fins dos tempos aqui nesta terra. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a tua família vai ser uma família de um único Deus, do Deus Todo-Poderoso, que vai guiar você, vai guiar teus filhos, vai guiar teus netos, teus
teremos bisnetos, mas nós temos um compromisso de inculcarmos na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Aleluia. Porque nós precisamos estar forte, pastor, porque nós precisamos frutificar em meio às dificuldades. Porque as lutas são inevitáveis. Para nós trazermos a família para a casa do Senhor, às vezes não é fácil. Eu sou de uma casa onde nós somos 11 irmãos. Uma casa onde 11 irmãos. E até hoje, eu fico lembrando do meu pai. Botar todos ao redor da mesa de manhã cedo e fazer o culto doméstico. E ali, o primeiro prato do dia era a palavra de Deus para nós nos alimentarmos. E tinha menino que estudava de manhã, mas só saía para a escola depois que estava alimentado da palavra de Deus. Todos os 11 são crentes em Cristo Jesus. 5 são pastores. Os outros são homens de Deus, mulheres de Deus, e continuam fazendo a obra do Senhor. Meu pai e minha mãe já foi, mas nós estamos aqui para dar continuidade, para dizer para as outras gerações que o mesmo Deus, Ele continua guiando a nossa casa, a nossa família. Aleluia, não deixe que isso mude dentro da sua casa, não deixe que isso mude dentro da sua casa. Aleluia, porque é na hora das lutas, das tribulações, que o inimigo às vezes se levanta para querer destruir a nossa casa. A Bíblia Sagrada diz que a casa que é construída sobre a rocha, vêm os ventos, as tempestades, mas ela permanece de pé, aleluia. E a rocha é Cristo Jesus, aleluia. O que acontece na sua casa quando as tempestades vêm? O que acontece na sua casa quando vêm os vendavais? Em nome do Senhor Jesus, entenda uma coisa. Entenda isso que eu vou falar para você. Que nós estamos nesta terra e nós passamos por tempestades, passamos por vendavais. E a palavra do Senhor diz que a tempestade é para todos. Muitas vezes problemas financeiros, enfermidades, como a família da irmã, luto hoje, na família de um servo do Senhor aqui. Muitas vezes lutas, outras vezes crises emocionais. Eu quero lhe dizer que isto atinge tantos crentes como os não crentes. A única diferença é se estamos com a nossa casa, com os alicerces dela na rocha. Aí está a diferença, porque as tempestades não escolhem endereço, elas caem sobre aqueles que foram salvos e também sobre os que não são salvos. Se você jejua, se você ora e medita na palavra, com certeza a sua casa vai suportar os vendavais, os ventos, as chuvas. Ela vai permanecer de pé, e você pode dar um glória para o Senhor nesta hora. Enquanto os que firmam a sua casa sobre a areia das coisas materiais, sobre as coisas que às vezes é só no financeiro, no material, na alegria passageira, quando vem os vendavais, às vezes não suporta, cai. E a Bíblia Sagrada diz que é grande a ruína de tais casas que não estão alicerçadas na rocha. Queridos, quando o inimigo vier contra você, com toda a sua força, e as suas estruturas começarem a balançar,
com o vento forte, com os vendavais. Lembre-se que a sua estrutura não está na força do seu braço, não está no seu recurso material, não está na sua saúde, mas está no Senhor, naquele que te chamou, naquele que te tirou do lamaçal do pecado, daquele que te trouxe para o seu caminho e que te chamou e te disse: tu és meu, aleluia. E Ele tem um compromisso com você e você tem um compromisso com Ele. Então o vendaval vai passar, talvez a casa balance, mas não vai cair, porque está firmada na rocha que é Cristo. Aleluia. E como é que nós vamos aferir, meus amados, a fortaleza da nossa casa? E eu quero lhe falar sem medo de errar, conforme o nível de comunhão que nós temos com o Senhor, assim é a força, a fortaleza, a base da nossa casa, da nossa família. Você é o esteio da sua casa, mas você já tem filhos que já casaram. Esses filhos que casaram, eles têm essa mesma estrutura? Ou quando o negócio aperta, eles correm para a casa do papai, da mamãe, não sabem o que fazer? Ei, está na hora que, assentando-te, levantando-te, ao deitar, ao caminhar, aleluia, você faça o discipulado do seu filho, para ele saber que você chegou até aqui, que as vitórias que você alcançou foi por causa da tua comunhão com o Senhor. Aleluia. Até hoje eu me lembro, 4 horas da manhã, eu me acordava com a voz do meu pai orando, todo dia. 4 horas da manhã a voz dele orando. E ele orava por todos os 11. Deputado, eu ficava ouvindo quando ele orava por mim. Para eu ficar ouvindo o que era que ele estava falando com Deus a meu respeito. Porque ele é autoridade sobre a minha vida. E eu sabia, o que o meu pai está orando ao meu respeito é aquilo que o Senhor colocou no coração dele para eu ser, para eu estar, para eu fazer nesta terra. Aleluia. E a minha oração, quando eu ia orar, já era asseverando aquilo que o meu pai orava a meu respeito. Aleluia. Tem filho que não ouviu o pai orando por ele, mas no nome do Senhor Jesus, aleluia, este congresso, aleluia, ele tem que ser diferente, tem que haver mudança de mentalidade. Você tem que sair daqui entendendo que a tua família não acaba com você, o projeto de Deus não acaba com você, mas vai haver continuidade em o nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão aí. Em nome do Senhor Jesus vai haver continuidade. Aquele que está distante vai voltar. Aquele que tem dado trabalho vai para os pés do Senhor Jesus. Ele vai voltar, e quando ele chegar, discipula ele, discipula ela, para que ele entenda que o sucesso da tua família está na presença de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. As nossas lutas, as nossas vitórias, ela tem que se tornar um legado para que a nossa descendência se espelhe em nós. Eu estou falando aqui do meu pai, porque eu me espelho nele como homem de Deus. Eu estou falando dos meus filhos, porque eu sei que eu preciso a cada dia ser um espelho na vida deles, para que eles possam entender o Senhor Deus do meu pai, o Senhor Deus que conduziu meu pai, Ele é o mesmo Deus que vai me conduzir nesta caminhada da vida. E em nome do Senhor Jesus, quem caminha com o Senhor é de vitória em vitória, é de glória em glória, é de força em força, e o Senhor vai conduzindo a nossa casa e a nossa família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual será o legado, queridos, que ficará na memória das futuras gerações da nossa família? Olha o texto
E eu volto agora para o texto de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5 ao 10, que diz da seguinte maneira: estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos. Diga comigo assim: do meu coração, bem forte, do meu coração para o coração do meu filho. Do meu coração para o coração do meu filho. Vira para o irmão que está do teu lado dizendo assim: não é com grito. Diga assim: não é com ameaça. Não é com força. Diga assim: não vai funcionar. Só vai funcionar se for do teu coração para o coração dele. Só vai funcionar se for do teu coração para o coração dela. Aleluia! Quantos pais estão perdendo seus filhos porque não estão sabendo discipulá-los? Estão batendo na mesa. Tem pai que quando chega em casa a família toda fica tremendo, porque ele chega gritando com todo mundo em nome do Senhor Jesus. Que haja alegria quando você colocar o pé no pátio da sua casa. Os teus filhos corram para te abraçar, a tua filha corra para te abraçar, haja festa na tua casa porque o papai chegou. Não seja aquela situação: olha, teu pai está chegando, e todo mundo corre para um lado, corre para o outro, e todo mundo fica ali porque o homem chegou. Em nome do Senhor Jesus, muda isso. Se está acontecendo na tua família, é do teu coração. Você vai conquistar o coração dos teus filhos quando você conseguir atingir o coração dele com a palavra de Deus, com teu amor, com teu carinho, com a presença de Deus que há na tua vida, também contagiar a vida dele. Oh, aleluia! Ensinarás os teus filhos assentando-te na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também atarás na tua mão. Deixa teu filho ver você com a palavra de Deus. Atando também na tua mão, fala no teu trabalho. Lá no teu trabalho, teus filhos também vejam você como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Porque isto te serão por fronteiras entre os teus olhos, aqui, ó, na tua mente. Isso aqui tem que estar na tua mente. Que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que você tem um compromisso com as gerações que virão após você. Aleluia! Fique de pé comigo. Não quero me estender muito, mas já dizer para você que a segurança e o sucesso de um lar cristão não vem por ausência de problemas. Que tem muita gente dizendo assim: é tanto problema, pastor, em casa, eu não estou conseguindo controlar minha família. Não. A tua segurança não está pela ausência de problemas, mas está na qualidade da base que você tem feito e colocado na tua família. Aleluia. E eu volto aqui para a casa construída na rocha. Aleluia. Construir sobre a rocha é o legado que nós temos que deixar para nossas futuras gerações. Construir sobre a rocha é o legado que garante que nas próximas gerações nossos filhos vejam que um exemplo de fé, ele sobrevive às mais difíceis intempéries. Ei, no momento de crise em que você e a sua esposa diz assim: vamos vencer esta em oração, vamos fazer uma campanha de oração,
traz tua família para a campanha de oração. Eu já passei uma luta muito grande na minha vida. E foi uma das piores que eu passei. Que um dia eu disse assim, eu vou sumir, vou embora. Eu entrei no quarto. Eu peguei uma bolsa e comecei a colocar as coisas para sumir. Porque eu tinha me metido nos problemas de dívida. E quando o telefone tocava, eu me tremia todinho. Até hoje não usei mais o telefone da Nokia. Que aquele toque da Nokia, aquilo era... Parece que todo o inferno vinha me oprimir. E quando eu peguei o telefone, desliguei e coloquei assim, disse, eu vou me embora. E eu vou conseguir, sem pressão, eu sei que eu venço. E eu vou voltar depois e resolvo tudo isso. Eu desliguei o telefone, botei em cima da mesinha e fui tomar um banho. Quando eu chego na porta do banheiro, o telefone tocou. Eu disse, eu desliguei esse telefone, por que está tocando? Do outro lado da linha estava uma pessoa muito importante. E disse, pastor, é o senhor? Eu disse, sou eu. Pastor, venha aqui que eu preciso falar com o senhor. Era um telefonema que eu estava esperando há muitos dias e não chegava. E Deus, naquela hora, depois que eu deixei o telefone, Deus bradou dentro do quarto. Ele disse assim, eu não te quero fugindo. Você não é fugitivo. Você é um pastor. E naquele dia, tomei um banho, chamei a minha esposa e disse assim, a luta está grande. Eu não sei o que fazer. Mas Deus me disse que Ele não me quer fugindo porque eu sou um pastor. Vamos fazer o seguinte, já que o diabo está querendo nos destruir nesta luta, bora vencer esta luta cantando, que nós vamos atribular a vida dele. Ela disse, vamos, como é? Eu disse, nós vamos fazer uma campanha de 40 dias de louvor. Hoje nós vamos cantar um hino, amanhã 2 hinos, depois 3 hinos, até quando chegar nos 40 dias, 40 hinos, irmão, não sabia. No primeiro dia eu pensei, é fácil louvar. Pega o meu violão, canto um hino, ora. Eu acho que nós fomos umas 3 vezes na harpa, chegava no final, voltava de novo. Porque hoje nós cantamos um hino, amanhã cantamos 2, depois 3. Quando chegou, hoje nós vamos cantar 20 hinos. A gente já começava mais cedo. A gente sempre fazia antes de ir para o culto. Depois, o dia que não tinha culto, nós começávamos mais cedo. Mas depois que era 35 hinos hoje, a gente chegava, terminava o culto 9 horas e vamos. Só ia parar 1 da manhã, irmão. Cantar 35 hinos. E assim foi. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu acho que quando deu dos 25 hinos para frente, nós já estávamos com a vitória em nossa mão. Mas nós não abrimos mão de vencer no nome do Senhor Jesus. E os nossos filhos também conosco. Bem pequenos. Lá para o final, já estava dos 35 para os 40 anos, coitado, ia dizer, papai, eu não aguento mais. Meu filho, deita aí, fica ouvindo. Mas nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Toda semana nós oramos pelos nossos filhos e jejuamos por ele. Lá em casa tem uma lei que nós estabelecemos em casa. Muito antes dos nossos filhos nascerem, Deus nos falou que nos daria um casal de filhos. A partir daí nós começamos todo domingo jejuar por eles. E jejuar pela nossa família. Eles nasceram e nós jejuamos e continuamos jejuando. Esses dias atrás eu perguntei para o meu filho, eu digo, vocês estão jejuando o dia de domingo pela sua família? Ele disse, pai, do jeito que o Senhor nos ensinou, desse jeito lá em casa está.
Dia de domingo nós tiramos para jejuar pela nossa família. E tem mais lá em casa, dia de domingo todo mundo jejua. É o cachorro, é o gato, é o papagaio, é o jabuti, é muita coisa que tem lá em casa assim. Mas só come depois que nós voltamos da escola dominical. Todo mundo jejua. Teve um tempo lá em Israel que fizeram toda a nação jejuar. A Bíblia diz que a vaca não ia para o campo, nada, porque todos estavam em humilhação diante de Deus. E a nossa família, meus amados, não é qualquer coisa não. A nossa família é uma nação, a nossa família é uma geração que pode fazer a diferença na face da terra. Pode alguém menosprezar, mas eu e você não podemos menosprezar a geração que Deus colocou na face da terra para ser bênção nesta terra. Aleluia, aleluia. Nós precisamos, meus amados, que a geração futura que saiu de nós, ela possa levar este legado. O meu pai vencia, era nos pés do Senhor Jesus. A minha mãe vencia, era nos pés do Senhor Jesus. E eu também vou fazer que nem eles, eu vou vencer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma família, meus amados, firmada na rocha, ela tem raízes profundas, aleluia. Ela sabe que mesmo sob pressão, a estrutura de Deus é quem sustenta ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, a partir de agora, entenda que a sua casa, a sua família é um projeto de Deus para dar certo nesta terra. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua casa, não abra mão de ver os seus filhos na presença do Senhor, aleluia. Seja resiliente espiritualmente, aleluia, e mantenha essas raízes profundas, e discipule seus filhos. Ensine para os seus filhos que a vitória, ela não vem apenas nos aspectos físicos, mas vem de joelhos dobrados e alma derramada na presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E ainda pequena, minha filha e meu filho, e eu tinha preocupação de dizer assim: meu pai, como eu vou ensinar os meus filhos a se quebrantarem diante de ti, a orarem com o coração quebrantado? E todas as vezes que nós orávamos e eles ficavam lá brincando na hora da oração, porque eram pequenos, e eu tinha essa preocupação. E um dia eu disse assim, chamei-os e disse: quando a gente ora para o Papai do Céu, nós temos que chorar. E a pequena me disse: mas chorar por quê? Porque quando a gente chora, o Papai do Céu, Ele leva as nossas lágrimas, e Ele nos ouve e nos atende. E assim, todas as vezes que a gente ia orar, eu dizia assim: eu quero ver vocês chorando, eu quero vocês se quebrantando e se derramando diante do Senhor. E a primeira vez que chamei eles para orarem, e aí ela começou a chorar, e eu olhava assim, orando e chorando, e ela orando e chorando também, e meu filho chorando. E quando terminava a oração, que eu os abraçava, e aí ela começava a dizer: mãe, o Júnior demorou a chorar. Quando não, ele disse: mas eu vi que tu não chorou. E ali eu despertei. Eu despertei nos meus filhos o quebrantamento. Naquele momento foi uma estratégia. Mas depois eu já vi meus filhos dobrando os seus joelhos e se quebrantando diante do Senhor. Nós temos como pais e responsáveis, nós temos que fazer isso diante dos nossos filhos. Nós temos que chamá-los, queridos. Nós temos que firmar na palavra.
Nós temos que inculcar na mente e no coração dos nossos filhos os bons costumes da palavra de Deus, para que seja impregnado no coração deles o servir ao Senhor. E assim nós vamos construindo nos nossos filhos um verdadeiro cristão. Por isso, não tenha pena do seu filho. Chame-o. É adolescente, chame-o. Ele precisa ver, precisa reconhecer que você é a autoridade do Senhor. Ele precisa ver que Deus está na sua vida. Aleluia. Levante a sua mão, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Todos nós temos que deixar um legado espiritual para as gerações futuras da nossa casa. Um legado espiritual. E nós vamos orar por vocês agora. Porque nós queremos sair daqui mais certos de que o Espírito Santo despertou na sua vida este desejo de marcar a sua geração com a presença de Deus. Mesmo em meio às crises desta vida, Aleluia. mas você deixar um legado espiritual para que as futuras gerações copiem em você a comunhão e a presença de Deus. Oremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pai bendito e santo. Glória ao nome Aqui do estão, Senhor, famílias com a mão levantada. Glória ao teu nome, Eu sei que a tua Senhor. palavra, Senhor, bradou no coração de cada um de nós aqui. Espírito Santo Em nome de do Deus. Senhor Jesus, meu Pai. Que esse Espírito despertamento de que o Deus, Senhor traz tem o trazido para a nossa despertamento, vida aqui Senhor. nesta noite possa Traz, ficar, Senhor, da glória tua marcada graça, para desta Senhor, data sobre em diante. cada um, Em nome do Senhor Jesus, Em nome de as Jesus. nossas famílias, Senhor, Em nome sejam de Jesus. mais marcadas pela tua presença. Seja, meu Pai. Em nome do Senhor Em Jesus, nome de possamos Jesus. trazer, Senhor da glória, Em nome os do teus Senhor feitos para a memória, Senhor, das nossas gerações. Para que nossos filhos, nossos netos e as descendências posteriores entendam que o Senhor foi o Senhor que nos fez, o Senhor que nos guiou, foi o Senhor que nos prosperou, foi o Senhor que nos deu vitória, foi o Senhor que nos deu livramento, foi o Senhor que cuidou da nossa caminhada, foi o Senhor que nos protegeu, foi o Senhor que nos ergueu, e que o nome dele em tudo deve ser glorificado na nossa casa, na nossa família e na nossa descendência. Em nome de Jesus, eu oro agora. Eu peço que nome de todas Jesus. as mães que estão aqui coloquem a mão no seu coração. Todas as mães, todas as mulheres. E você vai agora orar ao Senhor, Em nome de se Jesus. apresentando diante dele. Em nome Eu de não Jesus. sei qual foi a omissão, como mãe, dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, mas eu quero te Em dizer nome de Jesus. que o Senhor hoje restaura a tua autoridade. Em nome de Jesus. Querido Pai, grandioso Em Senhor, nome de Jesus. aqui, Senhor, estou, Pai, levantando a minha voz Em nome de Jesus. de e te Nazaré. apresentando esta mulher, Em nome de apresentando, Senhor, esta Jesus. Em mãe, nome de Jesus. apresentando, Senhor, esta avó, Em nome Senhor, de que o Jesus. Senhor levantou como responsável espiritual dentro de sua casa. Em nome de Deus, Jesus. que o Senhor possa as tornar fortes, É, meu Pai. que o Senhor possa as tornar Restaura-nas. corajosas, Restaura, que o Senhor. Senhor possa tornar, Restaura, Senhor, mulheres temente a Ti, Restaura, mulheres, Senhor, que se posicionem Restaura, Senhor, da glória e como autoridade. mãe, como autoridade Restaura, dentro da Senhor, sua para a glória do Seu casa, nome, meu que Deus. sejam mães, Senhor, Em nome do destemidas, Senhor que Jesus. sejam mães corajosas, que sejam nome mães, de Senhor, que inculquem a Tua palavra no coração
coração dos seus filhos, Meu que Deus. sejam, Senhor, meu Pai, esposas sábias, esposas virtuosas, e o teu nome, ó Deus, seja engrandecido, Pai, na vida desta mulher. Oh, meu Pai, Aleluia. aqui está, Senhor, este homem. Oh, Meu Deus da grande glória. Deus. Que as preocupações do dia a dia, Aleluia, as preocupações pela provisão da sua casa, em nome do Senhor, tem feito com que Jesus. muitas vezes ele seja frio no seu relacionamento com os Oh, meu filhos. Deus, traz Em nome do restauração. Senhor Jesus, meu Pai, que Traz quebre a esta barreira, restauração, Senhor, meu Deus. entre este homem, Senhor, e a sua descendência. Em Em nome do Senhor Jesus, que Ele possa, Senhor da glória, do seu coração, inculcar no coração do seu filho, da sua filha, Senhor, a tua palavra e o teu amor, Senhor, Oh, meu Pai. perdurar nesta família a partir nome deste do homem, Senhor Jesus, que até hoje, Senhor, parecia duro, que até hoje parecia ranzinza, que até hoje parecia autoritário. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o teu Espírito entre de uma forma extraordinária neste coração e quebre, Senhor da glória, todas estas barreiras, e que este homem, Senhor da glória, seja um sacerdote nesta família. Deus, quebranta este coração, quebranta este coração, quebranta este coração. Entra nesta mente, Jesus, entra nesta alma e traz, Senhor da glória, alegria, paz, amor neste lar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos as famílias. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado pela Que Deus oportunidade. abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Por falar em família grande, o deputado Raimundo Santos tem uma família grande também, de muitos irmãos, né? Um pai, sacerdote. Vamos ouvir deputado Raimundo Santos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar participando deste 5º Congresso da Família. Quero saudar com muita alegria também, com regozijo, meu querido amigo pastor Kleber Barata, estendendo os cumprimentos à nossa querida missionária Patrícia Barata também. Desejo oferecer um versículo, pastor. Você está chegando para mais um desafio. Deuteronômio 31, verso 8. O Senhor, pois, é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Deus está no controle. Pastor Kleber sempre é a minha referência por aí, como um apacentador, um pacificador. Aprecio seu jeito, pastor. Além de seguir aquela linha ali, ó, que persevera na doutrina dos apóstolos, que é a linha desta igreja, há 112 anos. Ele também tem essa característica de ser um homem de muita serenidade, inspira e transpira paz. Meus cumprimentos ao pastor José Nauá, que nos brindou hoje com uma mensagem edificante, em alguns momentos engrandecida pelo compartilhamento com a missionária, esposa querida Marinês. Minha saudação a todos os pastores presentes, os coordenadores da missão, com casais, irmã Michele, irmão Salomão. Deus abençoe, abençoe ali aqui os conjuntos que já se apresentaram. Ilustre vereador Josivaldo, acho que vi ele por ali, Deus abençoe. Meu amigo Ronange Modesto. Eu vou cantar o hino, o pastor permitiu que eu cantasse. Mas eu queria dizer, sendo hoje o Congresso da Família, que a família
hoje no Brasil está sendo tremendamente atacada. Meu querido irmão Ananias, Deus te abençoe e te faça prosperar e ser vitorioso na sua caminhada. Muito atacada. Não é apenas em determinados ambientes, mas nos ambientes dos poderes da República. E há poucos dias, pastor, eu já termino, já vou cantar. No início deste mês, na primeira semana, lá no Congresso Nacional, nós temos uma frente parlamentar evangélica. E naquele dia, durante o culto, que é de 8 às 9 da manhã, quarta-feira, chegaram várias informações de perseguições a pastores, a parlamentares, pelo Brasil afora. Alguns sendo investigados, outros processados, outros condenados porque estavam pregando em favor da família segundo o modelo bíblico. E naquele dia decidimos dobrar os joelhos ali na Câmara dos Deputados, no plenário 2 das comissões, orando pelo Brasil e particularmente pela família. Quando terminou aquele culto, eu estava caminhando para uma outra reunião e um grupo de militantes que são contrários à defesa da família tradicional, aquele grupo me cercou e um deles me indagou: quer dizer agora que os deputados crentes estão literalmente de joelhos? Eu olhei para ele e disse: alto lá, hoje nós nos ajoelhamos aqui, mas diante daquele cujo nome está acima de todo nome, diante daquele que todo joelho um dia vai se dobrar, nos céus, na terra, debaixo da terra, diante daquele que toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas eu continuei e disse: mas diante deste congresso aqui, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e qualquer autoridade, nós estamos de pé mais do que nunca para defender a vida, a família e dizer que só Jesus é o Senhor desta nação. Ele me abriu uma oportunidade e saíram furiosos, e os irmãos que estavam atrás, logo atrás, aplaudiram e deram glórias ao nome do Senhor Jesus. Parabéns pelo congresso, que Deus abençoe a todos. Vamos cantar Capa de José, Capa da Promessa. Pode segurar aqui. Obrigado. Pastor Josué é de uma família grande, 11 pessoas, 11 filhos, né? Lá em casa foram só 16. Eu sou o caçula. Tá? Meu pai foi pastor por 75 anos. Ele já está no céu como o pai do pastor Josué. 2 manos pastores também já estão lá. Ainda restam 3 pastores vivos. E estamos caminhando para um dia chegar lá, com meu velho pai. Ele deixou o primeiro filho sepultado lá no interior do Amazonas, nas matas do Amazonas. E naquele dia do sepultamento, naquele dia, logo depois do sepultamento, eles conseguiram, ele e a minha mãe, cantaram lá pelo rio Churuini, interior do Amazonas. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Servir
vai com a sua família e a vitória é sua. Vamos cantar. José, que capa é essa? José, que capa é essa? É a capa que meu pai me deu. José, que capa é essa? É a capa que meu pai me deu. Porque então é diferente, colorida, manga longa. Usa dessa só quem é filho de rei. Então é diferente, colorida, manga longa. Usa dessa só quem é filho de rei. Capa da promessa, roupa de sonhador. Usa dessa só quem é filho de rei. Capa da promessa, quem tem grite, Deus me deu. Nunca envelhece, pode esperar. Quem tem capa da promessa, então sonhe. Não desista que o sonho é de Deus. Deus é fiel. Ele prometeu e vai cumprir. José, que capa é essa? É a capa que meu pai me deu. José, que capa é essa? É a capa que meu pai me deu. É de palácio, realeza, de sacerdote, beleza. Porque será? Muitos não têm, o pai não tem. É de palácio, realeza, de sacerdote, que beleza. Porque será? Muitos não têm, o pai não deu. Capa da promessa, roupa de sonhador. Usa dessa só quem é filho de rei. Capa da promessa, quem tem grite, Deus me deu. Nunca envelhece, pode esperar. Quem tem capa da promessa, então sonhe. Não desista que o sonho é de Deus. José era o caçula da família. Recebeu uma linda capa de seu pai. Ele vestia aquela capa e começava a sonhar os sonhos de Deus que um dia se cumpriram. Neste mundo, você é o caçula de Deus. O seu irmão mais velho é Jesus. Você está vestido, vestida com a capa da promessa, tingida no sangue do Cordeiro, a capa dos sonhos, a capa da unção, a capa da vitória. Aleluia! É a capa que o teu pai te deu. Capa da promessa, roupa de sonhador. Usa dessa só quem é filho de rei. Capa da promessa, quem tem grite, Deus me deu. Nunca envelhece, pode esperar. Quem tem capa da promessa, então sonhe. Não desista que o sonho é de Deus. Quem tem capa da promessa, então sonhe. Não desista. A vitória é sua e da sua família. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, amados. Por hoje é só. Lembrando que amanhã é o segundo e último dia. Irmão Salomão, irmã Michele, amanhã casais aqui, jovens e adolescentes, lá no Sebatel. Muito bem. Então,
Daqui mais uma semana eu já sei chamar todos os nomes aqui, tá? Estou me acostumando, mas não tenho pressa. Vou devagar, mas chego lá, em nome de Jesus. Queridos, lembrando que está sendo velado o corpo da irmã Lídia Leal. Aqueles que puderem ir lá cumprimentar a família, levar condolências, faça isso, tá? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Josué Nauá, irmã Marinês. Tenho certeza que Deus os enviou com uma mensagem do céu. Disse para o Josué que eu chorei mais 2 vezes aqui. E hoje em dia, pastor chorar, rapaz, é preciso ser tocante a palavra, né? Derramei umas lágrimas. Obrigado, tá, meu amigo? Obrigado mesmo. Meu amigo Ananias, doutora Milka, que bom tê-los aqui conosco. Voltem sempre, os senhores são bem-vindos. Meu amigo deputado Raimundo Santos também, tá, meu amigo? Seja bem-vindo, volte sempre. O senhor tem aqui alguém que é guerreiro pelo senhor aqui, que é o Ronângelo. Cabra bom. Eu descobri que é barata também, né? Quem sabe não é parente meu, né? Eu já tenho um parentesco com o Josivaldo, eu descobri também, né? Estou em casa. Meu bisavô foi pastor aqui, é o 8º da galeria. Mais uma semana eu paro de falar nele, tá, queridos? Estou aproveitando. Ananias Vicente Rodrigues, o que fundou lá em Salinas, Igarapé-Açu, foi prefeito em Igarapé-Açu na época do Barata. Depois eu conto a história dele toda. Deixa eu convidar o Ananias para nos despedir em oração. Queridos, Deus abençoe. Vão na santa e bendita paz, tá? Amanhã. Amém. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor dispensou nas nossas vidas, Pai, para que nós estivéssemos aqui na Tua casa, Te louvando, Te bendizendo, aprendendo a Tua palavra, Senhor. E aqui nós saímos com as nossas vidas transformadas e os nossos corações cheios, Senhor, da Tua graça. Obrigado, Senhor, por isso. Senhor, nos leva na Tua paz. Que o Senhor cuide, Senhor, na nossa volta, guardando, livrando e protegendo, Pai. E que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Pai, muito obrigado por tudo. Em Teu nome nós te pedimos hoje e sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o rebanho do Senhor. E a igreja vitoriosa diga amém, queridos. Está encerrado. Vão na santa e bendita paz. Amanhã à noite, retornando